e Jorge, a gente vai cumprir o horário, viu? Como a próxima vez às 13h30, a gente vai se conter, economizar um pouco, para também não penalizar com uma extensão muito grande da fala. Bom, boa tarde, meu nome é Suzana Barbosa, eu sou professora aqui da FACOM, do Departamento de Comunicação e também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, o POSCOM, e sou a coordenadora desse projeto, que é um projeto coletivo, um projeto que foi realizado, na verdade, desenvolvido por todos os integrantes do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online. Nós aqui sentados somos pesquisadores e eu estou como atual coordenadora do GEJOL. Então, aqui a gente tem na mesa a professora Lívia Vieira, que também é professora da Casa, do Departamento de Comunicação e do POSCOM, o Alexandre, aqui a Raiz e a Mariana, doutorandos, representando, que a gente tem Moisés aqui também, presente, o professor Washington José de Souza Filho, que é professor da Casa e atual vice-diretor da Faculdade de Comunicação. E temos na equipe do projeto colegas de outras instituições. Né? Nós temos 9 instituições participando desse projeto. São instituições nacionais, federais, na maioria, mas daqui a pouco vocês vão ver as siglas, para eu não me estender muito. E temos parte dessa equipe também aqui assistindo, presente na sala do Google Meet. São pessoas que estão fora de Salvador, não puderam estar aqui hoje. E temos também integrante como a Carla Beraldo, que hoje não pôde estar aqui, porque também está com Covid. Então, nós vamos apresentar esse projeto que iniciou ano passado, chama-se ACESJOR, Protocolo de Inovação Social para o Jornalismo Digital. Nós estamos com um ano, né, fechadinho, de início do projeto, que é bastante desafiador. E aqui eu falo, Jorge, pode passar, por favor? Tem um resumo breve do que se pretende com esse projeto de pesquisa, que considera, nesse caso, né, os aspectos dos meios jornalísticos, quanto tanto esses aspectos do que diz respeito a essas questões de acessibilidade, quanto o anseio da população, a fim de responder como promover um jornalismo digital mais acessível, inclusivo, diverso e inovador, para manter, renovar e ampliar os públicos dos veículos jornalísticos brasileiros. Aí vocês podem se perguntar, mas por que um projeto com essa linha, né? Esse projeto ele foi formulado a partir também de muitas discussões dentro do próprio grupo de pesquisa e também a partir de um trabalho em especial, que foi a dissertação universitária da Carla Beraldo sobre acessibilidade, e por discussões que fizemos durante o ano de 2020, principalmente 2021, foi quando nós submetemos ao edital do CNPq, o edital universal, porque vocês aqui são públicos, estudantes daqui na universidade, alguns da FACOM e de outras unidades, mas, por exemplo, alguns aqui da chamada geração Z, muitas pesquisas mostram que esse público não acessa meio jornalístico. Lê algumas informações, algumas notícias via redes sociais. Se dedicam pouquíssimo à leitura e nem sempre vão aos sites originais dos meios jornalísticos. Essas pesquisas são pesquisas que cobrem contextos distintos pelo mundo. Então, tem um trabalho também do professor Pablo Botkovski, que é um professor, ele é argentino, mas com uma carreira nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ele tem um livro chamado Abundância, que ele, a partir de um estudo de recepção na Argentina, ele conclui, por exemplo, que a gente tem um excesso, claro, de informações, uma abundância de informações, mas que no meio dessa abundância de informações, as informações jornalísticas,
elas ficam abaixo daquelas que são de entretenimento ou daqueles conteúdos ficcionais. Abaixo no sentido de consumo. O público, no caso do trabalho dele, argentino, prefere consumir conteúdos ficcionais, de entretenimento em geral, do que conteúdos jornalísticos. E se a gente for pensar no jornalismo como uma instituição importante, fundamental nas sociedades democráticas, e pensar que o jornalismo também é uma forma de conhecimento da atualidade, então a gente tem um problema que é muito sério. E durante a pandemia nós tivemos algumas questões, principalmente naquilo que se relaciona à credibilidade, legitimidade do jornalismo, dos meios profissionais do jornalismo, que no caso do Brasil, por exemplo, nós tivemos um crescimento no sentido de como o público valorava essas informações que estavam sendo disseminadas, disponibilizadas pelos meios profissionais. Nós todos sabemos o momento da pandemia, como ele foi muito delicado. Foi delicado em vários países, mas no nosso, pelo contexto todo, político, social, que vivíamos, foi muitíssimo mais complicado e complexo. Então, nós tivemos um aumento nessa credibilidade dos meios, mas essa situação de que se aponta a tendência de um público grande de evitar as notícias, isso afeta por demais o jornalismo. Então, o que fazer, o que é que o jornalismo, os meios jornalísticos, podem fazer para ampliar e para trazer essas pessoas, renovar seus públicos, manter seus públicos e também olhando, abrindo, ampliando esse olhar, porque nós sabemos que há meios com distintas linhas editoriais, de distintos tipos, mas nós também verificamos que há uma necessidade de olhar para públicos que, em geral, às vezes são invisibilizados. E essa questão da acessibilidade, ela é importante, entendendo a acessibilidade num significado, no sentido mais amplo desse termo. Então, a gente tem aqui, vamos falar um pouco do que é a questão norteadora desse projeto, os seus objetivos, e a base teórica conceitual que nós usamos, falar um pouco da composição da equipe e como nós estamos estruturados enquanto uma equipe, que é uma equipe grande, nos núcleos nos quais nós estamos divididos para trabalharmos e, ao final, apresentar os resultados que nós aqui elencamos e que esperamos, de fato, entregá-los. Tá? Bom, então, como questão norteadora, Jorge, por favor, eu vou passar a próxima tela. Nós temos esta: como promover um jornalismo digital mais acessível, inclusivo e inovador para manter, renovar e ampliar os seus públicos. Nós fizemos, óbvio, uma revisão de literatura e encontramos, nos resultados, essa tabela que mostra um pouco da quantidade de artigos que se encontrou em bases de dados nacionais, aqui tanto a base, a biblioteca de dissertações e teses da CAPES, no Cielo, aqui no DAIONET, DOAJ e Google Acadêmico, combinando essas palavras-chave. Essa é uma tabela que dá uma amostra do que se encontrou e do que não se encontrou. E como, nesse momento, no projeto, no ponto que nós estamos trabalhando com uma definição operacional provisória, porque ela vai sendo aperfeiçoada. Esse projeto ele tem uma vigência até 2025. Então, nós estamos trabalhando com essa definição operacional, já está aqui na tela para vocês, que a acessibilidade no jornalismo digital envolve a garantia do acesso pleno aos conteúdos, bens, serviços, ambientes, plataformas digitais, tecnologias de informação e comunicação a todas as pessoas, independentemente de raça, etnia, gênero, condição socioeconômica e tipo de deficiência, seja ela sensorial, motora ou cognitiva. O professor Marco Bonito, que aqui tem uma citação de um trabalho dele, é um dos professores
aqui no Brasil que trabalha essa questão da acessibilidade. Ele é professor na Unipampa, que é uma universidade do Rio Grande do Sul, e ele diz que há uma evidente contradição, uma vez que organizações jornalísticas buscam ter a atenção do público para superar as diversas crises, enquanto nota-se uma falta de acessibilidade nos meios jornalísticos que impossibilita ou dificulta o consumo de notícias de uma parte do público em potencial. Ou seja, quando se fala do público em potencial, ele está chamando a atenção aí justamente para uma grande quantidade de pessoas que podem sim estar, né, fazendo parte como consumidores de informação a partir desses meios, e o Brasil tem muitos meios de diversos tipos. Meios, hoje, muitas pesquisas mostram um crescimento muito maior de meios digitais, efetivamente, e a gente vai falar um pouco mais disso. Seguindo, por favor, Jorge. Então, quando tratamos de acessibilidade e inovação social, a gente está chamando a atenção que, mais do que inovações tecnológicas ou organizacionais, o jornalismo precisa propor mudanças sociais capazes de atender necessidades sociais e superar um dos seus maiores problemas, a atenção do público em meio a um contexto de abundância de informações que circulam entre os meios de massa e as plataformas digitais. Aí, principalmente, plataformas como Facebook, Instagram, Google, Twitter, Amazon, entre outras. Ontem à tarde a gente falava de plataformas aqui, tem algumas pessoas que eu acho que viram ou chegaram ao final da mesa, mas era numa outra perspectiva das plataformas de stream, de consumo audiovisual. Aqui a gente entende que a inovação social se mostra oportuna para o jornalismo porque é capaz de promover movimentações qualitativas com um olhar amplo e diverso para soluções das múltiplas camadas da crise jornalística, porque nós consideramos que esse afastamento do público é também uma das crises pelas quais o jornalismo passa, é um contexto de múltiplas crises, e essa é uma delas. Bom, aqui a gente tem um pouco de algumas referências que nós estamos empregando quando tratamos da acessibilidade e inovação social, e como esse projeto está ancorado, né, a partir dos estudos sobre o jornalismo digital. Aí são autores, são pesquisadores noruegueses que trabalham nessa perspectiva, considerando o jornalismo digital e suas epistemologias específicas como um subcampo dentro do campo do jornalismo, que vai tratar de questões muito específicas, naquelas que se relacionam com tecnologia, mas um pouco além também, né? E aqui a gente demarca muito essa questão da inovação social para chamar a atenção de que quando a gente fala em inovação, a gente fala não apenas de inovação tecnológica. Ela é uma das forças, digamos, da inovação. Toda vez aqui, todos nós somos públicos consumidores de informação, e toda vez que tem uma tecnologia nova, quando está se falando de tecnologia, todo mundo agora está ouvindo ChatGPT, é uma tecnologia nova, algo de desenvolvimento de inteligência artificial, que passa a compor essa paisagem muito mais ampla. Mas aqui nós estamos chamando a atenção para o aspecto da inovação social, de como a inovação tecnológica, a inovação na gestão, a inovação organizacional, a inovação dos processos, dos produtos, isso tudo é um conjunto muito maior, são diversos tipos de inovação, e a inovação social é esta que nós, nesse projeto, estamos buscando dar conta, investigar melhor e, inclusive, trazer conhecimento novo sobre, com definições operacionais, também tentando ver categorias, etc. Tá? Bom, aqui eu deixo com a Raíza, que vai falar um pouquinho dos objetivos do projeto. Pode passar. Pessoal, boa tarde. O grande objetivo, né, desse projeto da gente é desenvolver um protocolo, né? Então, para além da gente compreender, pensar, investigar essa questão, a gente quer também propor, né, como aplicar essa inovação social, né? Então, esse protocolo
de ações integradas capazes de apoiar práticas e produtos jornalísticos digitais acessíveis, inclusivos e inovadores. Então, esse é o grande objetivo do projeto. Como objetivo específico, nós temos o mapeamento das iniciativas inovadoras de jornalismo digital, identificar e analisar hábitos de consumo de conteúdo jornalístico, necessidades não atendidas dentro da forma de contemporâneas de fazer jornalismo digital. A gente também pretende, cada eixo aqui, a gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco a organização do projeto, mas são vários objetivos, como vocês podem ver, e cada um tem subgrupos trabalhando para atender cada um desses objetivos. É um projeto ousado, vamos colocar assim, grande, interessante, por isso que temos vários objetivos específicos até chegar ao produto final, que seria esse protocolo. Outro objetivo do projeto é apontar as lacunas na prática do jornalismo digital, principalmente nos pontos que não atendem às aspirações de consumo dos diversos públicos brasileiros. Então, por muito tempo, ainda o jornalismo voltado muito mais para a elite. A gente está pensando no jornalismo muito mais amplo, muito mais plural, então para isso a gente precisa entender as necessidades de consumo, as aspirações de consumo. Avaliar nas organizações jornalísticas as estratégias de acessibilidade e diversidade, com ênfase nos seguintes aspectos, nos vários aspectos que tocam essas questões, então, desde idade, gênero, escolaridade, questões regionais, pautas antirracistas, variedade de fontes, representatividade dentro das redações e a necessidade de pessoas com deficiência. Então, contempla esses vários aspectos, quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente trata de uma ampla gama de questões. E, por fim, sistematizar tecnologias e ferramentas, ações e estratégias inovadoras que possam apoiar meios jornalísticos na implementação de uma cultura de acessibilidade e diversidade para assegurar a inclusão no sentido amplo. Ou seja, com tudo isso sistematizado, investigado, compreendido, a gente quer avançar nessa proposição, a partir dessa sistematização de tecnologias e ferramentas, para, por fim, gerar esse protocolo. Como a professora Suzana colocou, a gente tem 8 instituições participantes atualmente. Além da UFBA, temos a Federal de Pernambuco, a do Paraná, a do Pará, a de Roraima, a da Paraíba, a Universidade Estadual Rural do Rio. A da Paraíba, a Federal e a Estadual da Paraíba. E a Tuiuti. Pronto. A Universidade Privada. E aqui são os pesquisadores consultores sêniores. A gente já, inclusive, estamos tendo sessões de apoio do projeto de cada um deles. Então, o próprio professor aqui, Marcos Palácios, João Caravilhas, Maria Tereza Sandoval Martins, Pablo Lopes, José Lopes Garcia, de diversas instituições do Brasil e fora do Brasil. Bem, a metodologia do projeto, ela contém 4 fases, E a gente entendeu no desenho da pesquisa do projeto que primeiro a gente tinha que passar por uma etapa de preparação, que a gente chama de preparatória, depois empírica, sistematização dos resultados e a pesquisa aplicada propriamente dita. Nessa fase 1, que é a preparatória, a gente vai contar com o planejamento e preparação das equipes de trabalho. Nessas reuniões periódicas que temos com o grupo do ACSJ, nós temos todas as pessoas dessas outras universidades de fora, já tivemos encontros com esses consultores sêniores, com o professor José Lopes, com o Pablo Bodkovski, algumas sessões também que eles trazem temas. Foi interessante esse encontro com o professor José Lopes, da Universidade de Santiago de Compostela, em que ele colocou o grupo dele, que é os novos médios, trouxe toda a equipe dele de pesquisa lá, na Espanha. Fizemos um meet, uma sessão, 2 dias seguidos, e isso foi um ato importante dessa fase 1, que é a fase preparatória.
Então, os alunos da Espanha, os alunos de mestrado e doutorado lá do professor Chisselovski, ele próprio, eles trouxeram a perspectiva de como é que lá na Espanha eles entendem a acessibilidade no jornalismo. E trouxeram os olhares deles sobre também os meios de comunicação da Espanha, como é que essas práticas são feitas lá. Então, isso também trouxe para a gente informações, para que a gente pudesse fazer também uma comparação com os meios de comunicação jornalísticos aqui no Brasil. Isso também vai se juntar, lá quando a gente estiver na fase empírica, saber como é que essas pesquisas e esses países também dialogam. E isso também está sendo previsto no livro, que a professora Suzana vai falar lá na frente, em que essas experiências, esses encontros, essas trocas de conhecimentos e de expertise, elas estarão presentes nesse livro do Acesso Journal, que vai ser lançado. Então, passando dessa questão, dessa criação desses grupos, nessa fase preparatória, a gente tem um grupo conceitual, que vai estudar os conceitos, as definições operacionais, sobre o que é acessibilidade, e tal, dizer o que é o quê, cada terminologia dessa. E depois tem outro grupo que está dedicado ao design e à interação, Tem gente que está trabalhando com como é que você vai fazer a leitura de gráficos, por exemplo, para as pessoas. Como é que a gente vai transformar isso de uma forma mais compreensível, mais acessível, de fácil compreensão para as pessoas. E o grupo que está trabalhando com inovação e estratégias. Então, parte desse trabalho, ele também já foi apresentado no evento que teve na SPPJ em Fortaleza no ano passado, em que esse trabalho que está sendo desenvolvido por esses grupos, ele já está em andamento, e também ele visa a finalização também dessa experiência no e-book do projeto, do ACSJ. E assim segue, A gente teve outras experiências nessa fase preparatória, A gente já falei aqui sobre o grupo Novos Meios, que foi em julho de 2022. A gente teve em agosto, um webinar com o professor Pablo Bodkovski, que ele é um pesquisador que escreveu com a professora Suzana o entorno digital e a abundância. Então, isso também vai servir para a gente, para poder fazer as nossas definições operacionais. Em novembro, a gente teve o SPPJ. A fase 2, a empírica, ela também está dividida nessas duas frentes de trabalho. Isso. E aí, a gente sempre faz o seguinte, as fases, elas estão conectadas com os objetivos específicos. Cada fase, ela contempla um tópico específico. Então, nessa fase 2, empírica, para contemplar os objetivos específicos 1 e 2, a gente vai ter uma pesquisa nas organizações jornalísticas brasileiras, A gente não teve aquele diálogo com a Espanha, então a gente vai entender quais são as organizações jornalísticas brasileiras que já estão trabalhando com práticas de acessibilidade nas redações, o que é que elas fazem, como elas fazem, E depois, para atingir o objetivo específico 3, a pesquisa com o público, então é uma pesquisa de recepção. Seguindo, a gente tem, à frente um mapeamento dessas iniciativas inovadoras, dentro das organizações jornalísticas, e para entender a questão, de como é que se faz essas taxas dentro das redações, está prevista a entrevista com 75 jornalistas. Como foi esse número? Não é que a gente acredita que é uma amostra interessante para a gente, e a aplicação de 300 questionários, para entender as rotinas, as necessidades do uso de tecnologias assistivas e de inteligência artificial, para entender o consumo de notícias e a satisfação. E aí tudo isso vai levar a gente às outras fases, que a gente não se prender muito aqui, a sistematização dos resultados desses questionários, e também dessas entrevistas, e também do mapeamento dessas iniciativas inovadoras. Quando a gente for sistematizar os resultados, nós estaremos atingindo o objetivo específico número 4, que é cruzamento dos resultados dessas duas frentes de trabalho, que estão descritas ali na fase 2, empírica. E aí nós seguimos para a realização de novas análises, vamos ver a necessidade de apontar as lacunas na prática do jornalismo digital nos pontos em que não atendem essas aspirações de consumo dos diversos públicos brasileiros no contexto da acessibilidade e da diversidade.
E isso também vai dar base para a gente, então, início à construção de um site, né, para a divulgação dos resultados dessa pesquisa, da produção de artigos, planejamento e execução das estratégias de divulgação científica em relação ao próprio projeto, em congressos, em eventos acadêmicos e assim por diante. E a parte da pesquisa aplicada, né, ela vem, que é como a fase 4, ela vem como resultado de todas as outras fases e vai abarcar o objetivo geral da pesquisa. Então, assim, a gente completa agora o desenho dessa pesquisa, o desenho, né, de como é que ela vai ser aplicada. Enfim, essas ações compõem esse protocolo, como a Raíza falou, que é um protocolo que vai ser voltado para as organizações jornalísticas, visando contribuir com a sustentabilidade e a inclusão através da adequação das necessidades desses diversos públicos. Vale ressaltar que já existe também, dentro dos estudos da própria Carla, na dissertação, um protocolo que ela escreve. Mas esse protocolo do ACSJ é mais amplo, porque ele está querendo atingir também um conceito, né, antirracista, né, de públicos diferentes, não somente voltado para o atendimento de pessoas com deficiência visual, PDV, que é o que Carla coloca na dissertação de mestrado dela. Então, o ACSJ, ele tem como base também a dissertação de Carla, que ela é uma dissertação que ganhou diversos prêmios, compôs, SBPJ e tudo mais. Nós estamos também nos ancorando nesse trabalho de Carla e nesse protocolo que ela também desenvolveu, mas é justamente propor essa ampliação. Ok. Mariana se referiu mais uma vez ao trabalho da Carla, porque ele foi também uma das gêneses, né, que nos permitiram desenvolver o projeto coletivo, e a Carla agora está no doutorado, está iniciando o doutorado, e ela também, além dos prêmios na Compós, a Compós é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, e da SBPJ, que é a Associação Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo, ela conseguiu também ser contemplada como jornalista freelancer, nada a ver com a parte acadêmica, efetivamente, mas como uma jornalista freelancer, pelo Google, na iniciativa, o Google News, iniciativa aqui para o Brasil, e ela, então, com isso, está podendo fazer o quê? Ela está efetivamente desenvolvendo o que ela pensou na dissertação, o que ela criou como produto, ao final do que ela sugere, é um protocolo, e ela agora está com o financiamento do Google desenvolvendo e testando junto a algumas instituições jornalísticas no Brasil, Folha de São Paulo, a EPTV de Campinas e o Marco Zero. Aqui na Bahia, infelizmente, os 2 meios que ela procurou não aceitaram ser parte, um caso para ser testado, né? Enfim. Então, nesse projeto, alguns dos resultados esperados, eu vou falar aqui rapidamente para passar para o Alexandre, que vai comentar um pouco na perspectiva do que nós falamos da divisão dos grupos internos, nos núcleos que a gente tem. Tá? Mas a gente prevê não apenas a disseminação da produção científica, efetivamente, artigos. Esse momento aqui é um momento também de divulgação científica. Nós estamos apresentando num evento, num congresso da UFBA, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão. Também, como a Mariana se referiu, nós pretendemos também publicar livros, além de capítulos e de comunicações em eventos, e o primeiro e-book vai sair provavelmente até o final desse ano, com textos do que nós apresentamos na sessão de comunicação coordenada na SBPJ, em novembro do ano passado, mais 3 textos de pesquisadores convidados do Brasil e da Espanha. E temos, então, além dos... Esse é o primeiro e-book, para mais à frente a gente ter o final, que vai reunir certamente aí já mais uma produção consolidada a partir da pesquisa, efetivamente. E temos previsto também edições específicas do GEJOLcast, que é um projeto de extensão do GEJOLcast e Conversas Digitais, foi iniciado em 2020 e prossegue. Nós temos algumas das edições de 2020 e 2021 do GEJOLcast no nosso
canal no YouTube e a partir do site do grupo também é possível chegar até ele. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre, que representa aqui com a Lívia, também o Washington, o grupo que trabalha mais a questão da inovação. Olá, boa tarde. Então, resumindo um pouco, né, do que a gente já falou até aqui, o ACSJ, ele começa um pouco com semente do trabalho de dissertação de Carla, que tem foco no público de pessoas com deficiência visual. A gente entende que há a possibilidade, pelo nome e a força do jogo, de juntar outros componentes, outras universidades, outros pesquisadores, para ampliar o olhar para aquilo que Carla inicialmente estava olhando, que era já com esse foco de inovação social. O grupo hoje inclui, como Suzana citou, universidades brasileiras, consultores que representam universidades estrangeiras, e há 3 grupos. Esses 3 grupos se dividem para a gente ter os objetivos e principalmente os produtos que são derivados da pesquisa. A gente sabe, a gente está num momento aqui, em um evento, comentando sobre o grupo, entendemos que isso é importante, que isso fundamenta aquilo que a gente faz, mas também tem uma grande preocupação de que isso tenha impacto real, social. Acreditamos que esse impacto ele possa ser medido e estimulado inicialmente dentro da própria universidade, nos cursos de jornalismo, nas redações, e que, obviamente, essa mudança interna pode impactar no consumo de notícias de um modo geral, para além disso. Então, a gente tem 4 grandes olhares em relação a como esses resultados podem acontecer, que são as ideias. Pode passar 2 slides para mim? Mais um, por favor. Isso que é de que um olhar técnico-científico, a ideia de inovação, difusão social e o aspecto social em si. O núcleo técnico-científico, todas essas vertentes que eu falo, de algum modo, incluem todos os 3 núcleos, mas, de certo modo, a gente tem algum ou outro mais fortemente representado em um desses grupos de trabalho. A ideia, né, dessa produção técnica científica é que a academia observe, né, como tem se dado os aspectos da produção de jornalismo que tem um olhar para a diversidade e para a inovação social, a disponibilidade das bases de dados que porventura a gente utiliza para isso, e a produção científica de um modo geral. O segundo momento é a ideia de inovação, que, como Suzana já frisou, a gente não quer olhar inovação por aquele olhar necessariamente tecnicista, o olhar de que a gente pode desenvolver plugins para publicadores das redações, podemos. A gente pode pensar em software de leitura de imagem ou qualquer outra coisa, podemos. E todas essas coisas podem sim ser inovadoras, mas não restringir o olhar de inovação necessariamente a isso. No momento, o grupo de inovação, por exemplo, a gente tem mapeado no Brasil e em experiências estrangeiras o que os veículos dizem que fazem com aspectos inovativos para poder aprofundar. Um exemplo que eu acho que é bastante visível de como é possível inovar em termos de processos ou tantas outras coisas eu, por exemplo, formei em jornalismo aqui na FACU em 2013. Naquela época, e antes disso, e um pouco depois daquele momento também, era muito comum você olhar para aquelas fotos clássicas de trainee dos grandes veículos, e o perfil daqueles jovens, dos futuros jornalistas dos grandes veículos, eram todos muito parecidos.
em geral, um perfil muito masculino, um perfil completamente ou totalmente branco, e em quase sua maioria de jovens que eram já do Sudeste, porque esses cursos não remuneravam e não dava a possibilidade de imagina, você sair de qualquer cidade do Nordeste para você ir passar 2, 3 meses sem qualquer remuneração trabalhando em esses veículos em São Paulo. E recentemente você vê que isso muda um pouco e obviamente o que mudou? Mudou uma discussão, mudou um valor social que existe em relação a isso, mas alguém entendeu que se precisava ter um quadro, um grupo de pessoas para trabalhar nesses veículos de forma mais diversa, precisava vir dessa ponta. E começou a ter, por exemplo, no caso da Folha de São Paulo, tem cursos que são específicos, o curso de TI que é específico, direcionado para pessoas negras. Então, e isso, o que, é que a gente pode dizer? Não tem nada a ver necessariamente com tecnologia, mas é um tipo de mudança, ou seja, de inovação social, que mudou na base a possibilidade de transformar a redação. É necessariamente isso que a gente fala quando a gente fala de inovação. A gente tem um problema, seja ele de qualquer ordem que seja, esse problema precisa ser solucionado de uma forma inovadora, criativa, ainda não testada, e isso vai ter um impacto mais lá para frente. O terceiro olhar que a gente tem é necessariamente o de difusão, né, que é a ideia de que a produção desse conhecimento técnico-científico e a produção desse conhecimento e desses testes de inovação não fiquem presos à experiência do CCJ, mas que possam ser replicadas pelas empresas, possam ser replicadas por outras universidades, possam chegar às discussões nos cursos de jornalismo. E, por fim, como eu falei, é a ideia desse impacto social, dessa discussão. Eu acho que é flagrante o que a gente tem vivido nos últimos tempos relacionados principalmente ao consumo de informação de baixa qualidade, a fake news e todas essas outras coisas, que deixam claro que há um impacto social muito grande a presença ou a ausência do jornalismo de qualidade nas instituições ou para a democracia de um modo geral. Então, pensamos que se a gente vai para a ponta, vai para a base e propõe mudanças, propõe outras formas de circulação da notícia, outras possibilidades de discussões, inclusive fora dessas grandes plataformas de redes sociais que controlam hoje quase toda a circulação, se é possível fazer isso, a gente tem claramente um impacto social final. Basicamente isso. Bom, tem só um pouquinho antes, por favor. Eu queria voltar lá aqui, né, nos produtos, quando a gente estava falando do e-book. O Alexandre, como eu falei, e a Lívia estão aqui pelo núcleo de inovação, mas nós temos o núcleo que trabalha o desenvolvimento, mas está olhando para as questões teórico-conceituais, quer dizer, pensar em definições, mas isso não é isolado. Esses núcleos a gente tem para facilitar a organização interna e fluir esse trabalho, porque, claro, as definições elas são discutidas porque todos nós do projeto precisamos discuti-las, concordar e, enfim, divulgar, né? É um processo, não é fácil, um projeto de pesquisa como esse. O Jorge está me sinalizando ali o tempo, faltam 15 minutos. E temos o núcleo que também trabalha a questão do design, ou seja, vai verificar as questões de design, de interatividade, do ponto de vista também da visualização dos dados, essas questões que estão bem conectadas com o que é mesmo também aquilo que a gente pretende, ao final, entregar como um conhecimento
gerado a partir de um projeto de pesquisa realizado por uma equipe dessa tão extensa, considerando instituições públicas federais e privadas também, que participam do projeto e que teve a adesão, isso é importante a gente colocar, quando nós falamos dos professores consultores sêniores, a Mariana explicou isso, é sempre nós que atuamos como pesquisadores, esse trabalho que é um pouco de networking, mas é também da interlocução acadêmica, da ampliação e do intercâmbio. São professores que estão conosco, que já atuaram em outros projetos anteriormente, como o Canavilhas, que é um dos principais, ou talvez dos mais antigos colaboradores aqui do GEJOL, já esteve aqui em outros momentos na FACOM, atuou em outro projeto que eu coordenei, que foi o projeto Laboratório de Jornalismo Convergente, ele e o professor Fidalgo. Temos o professor José Lopes, que também já tem uma interlocução anterior conosco, que se expandiu a partir de um convênio binacional entre Brasil e Espanha. Foi através dele que, por exemplo, eu fiz o primeiro pós-doc na Universidade de Santiago de Compostela, com o professor José Lopes como supervisor. E a gente está sempre estendendo, ampliando. O professor Paulo Botkovski, que foi um dos mais novos agregados, talvez, a partir de também uma interlocução que foi iniciada em 2021, que ele participou de uma edição do GEJOLcast conosco, apresentando justamente aquele livro que eu me referi, o Abundância. E temos também, nesse conjunto, a professora Maria Tereza, que é da Universidade Carlos III de Madrid, que é uma outra professora com a qual eu também tenho uma relação de acadêmica, interlocução e intercâmbio, participando de projetos que ela coordena lá, que está observando essas questões de inteligência artificial por meio dos vieses e dos algoritmos e as questões de gênero. Né? E também com ela, por exemplo, nesse momento ela vai ser a supervisora de uma das etapas do meu pós-doc. Nesse momento eu estou afastada da sala de aula da FACOM para fazer um pós-doc que tem uma etapa lá também na Espanha. Então, são professores que estão, o GEJOL como um grupo de pesquisa com atuação de mais de 20 anos, criado pelo professor Marcos Palácio, que nós nos referimos, ele é o nosso coordenador emérito, ele e o Elias Machado que criaram esse grupo, e que hoje todos nós aqui representamos, né? Somos formados aqui, mestrado, doutorado, e somos professores hoje no GEJOL, a partir do GEJOL com a atuação, a Lívia, que veio de fora, vocês, Lívia, pode falar um pouco que a gente tem tempo. E se vocês tiverem alguma questão, algum comentário, alguma observação, podem colocar. Que a Lívia é a professora aqui recente, na verdade já não, estão mais 3 anos, daqui a pouco na FACOM, mas que também vem um concurso aqui, já tinha um diálogo anterior pelos objetos né, que nós trabalhamos em sintonia de algum modo aqui com alguns colegas e algumas colegas do Brasil. Eu queria só complementar, que Suzana estava falando com relação à equipe, quando a gente pensou esse projeto para submeter ao CNPq, a gente pensou numa diversidade de professores, de instituições, né, que pudessem representar de alguma forma as diferentes regiões do Brasil, para nos auxiliar naquela etapa ali que o Alexandre falou, da pesquisa com o público. Né? Então, essa pesquisa, esse estudo de recepção, para que ele seja amplo o suficiente, abrangente o suficiente, ele vai precisar de muita ajuda, porque quem faz pesquisa ele sabe o quanto é difícil fazer pesquisa de recepção. Né? Então, a presença de professores, né, de regiões diversas do país faz com que eles tenham contatos ali nos seus estados, né, e que a gente possa, então, realmente fazer um estudo de recepção que seja representativo da população brasileira, o que é muito difícil. Né? Então, esse acho que vai ser um dos nossos principais desafios aí ao longo desses anos. Então, a composição dessa equipe foi pensada também por conta disso. Sim, e aí é importante, a gente falou de colegas, de professores que estão em universidades, como a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba, Universidade
do Estado, Estadual da Paraíba, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Paraná e a Universidade do Tuiuti, Paraná. São colegas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, estão na sala do Google Meet, a quem eu agradeço pela participação. E nós temos também alunos de graduação, tanto lá do Pará, por exemplo, com a professora Elaide, que está aqui nos ouve, e temos também o Ednilson Sacramento, que é formado em jornalismo pela Facom, ele é uma pessoa com deficiência visual e que está nos colaborando imensamente. Também temos a professora Joana Bellarmino, que é da Universidade Federal da Paraíba. Ela é uma das pesquisadoras no Brasil de mais tempo, né? Ela é uma pessoa com deficiência visual que vem trabalhando há muitos anos também com questões relacionadas a isso que o projeto toca. Então, é muito bom poder contar com tantos colegas numa rede tão grande que a gente espera que esse desafio de produzir um trabalho que tem uma etapa de recepção é o mais desafiador dentro da pesquisa, na nossa área principalmente, e a gente espera conseguir, né, efetivamente cumprir com esses objetivos que nós delineamos aqui na pesquisa. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo pelo Google Meet. Temos também alunos de doutorado, de mestrado, tá? A quem eu agradeço. Cada um. Quem tiver alguma pergunta, por favor, porque como a gente tem tempo aqui, já são 10 para as 3, 8 para ser preciso. Se não tem, a gente pode ocupar aqui também o espaço. Não fiquem tímidos, não, podem falar. Bom, então, se vocês não têm nenhuma questão, nenhuma pergunta, nenhuma observação, a gente pode concluir por aqui. Essa apresentação ela foi gravada para a gente disponibilizar mais à frente. Isso é documento também do projeto, de algum modo, né? São apresentações que fazem parte dessa etapa de divulgação científica e que é, nesse caso, para nós, muito importante poder estarmos aqui na programação do Congresso 2023 da UFBA, retornando no seu formato presencial e um pouco híbrido, de algum modo, também em alguns casos. E convido já vocês, quem tiver interesse, nós teremos uma mesa logo mais 4h30, Moisés e Paulo, sobre essa... vai tratar no chat GPT sobre inteligência artificial e os desafios futuros da escrita jornalística, na sala 11, segundo andar aqui da Facom. Valeu, obrigada pela atenção. Boa tarde.